Olá, gente, pessoas abençoadas de Deus. Hoje eu vim trazer algumas direções para a vida de vocês. Espero que o seu coração absorva isso, porque o nosso coração ele tem que ser o altar de Deus. Ele tem que absorver somente o que Deus tem para nós. Porque se isso não acontecer, o inimigo não para momento nenhum de nos atacar, momento nenhum de levantar contra nós, momento algum de lançar setas contra o nosso coração, setas inflamadas, né? E setas essas que são sempre desmentindo a palavra de Deus, setas que são sempre desafiando a sua fé. Mas eu aprendi durante esses dias que eu estou me entregando cada vez mais ao Senhor, buscando cada dia mais, conhecendo cada dia mais um pouco de Deus, que quando a gente declara Deus é meu juiz, e quando a gente diz que nenhuma injustiça vai ficar impune em cima dessa terra, abaixo do juiz de toda a terra, as coisas começam a se movimentar no mundo espiritual, Deus começa a agir. E a única coisa que nós temos que fazer é somente adorar. Porque quando a gente está adorando, Deus está acelerando a realização desses milagres, Deus está acelerando o mover dele no mundo espiritual, sabe? E também é importante a gente sempre declarar que antes de qualquer decisão, que Deus seja a minha direção. E isso é muito, muito importante. Hoje mesmo, por exemplo, ontem eu tive quero testemunhar, porque o que acontece, né? Que antes de qualquer decisão, Deus seja a minha direção. Às vezes nós, por sermos seres humanos, o inimigo ele não vai ter forças, ele vai ter estratégias. E como eu disse antes, quando a gente declara que Deus é nosso juiz, o que ele faz? Todas as armas que o inimigo tentou, todos os laços que o inimigo tentou contra a sua vida, Deus pega esses laços, essas armas, entrega nas suas mãos e usa a teu favor. O inimigo fica encurralado, porque ele não tem poder, ele não tem força, o que ele tentar, ele vai ser derrotado. Só que a gente tem que estar na nossa posição, uma posição de adoração, para que isso aconteça. Porque se a gente descuidar da posição de adoração, o que acontece? A gente perde a direção de Deus, a gente afunda na lama ou pula no fundo do poço. Ali você perde o seu controle, porque dá a entender que você está tomando frente de uma luta que é só para Deus fazer. Mas Deus ele é misericordioso, sempre antes dele tornar as coisas difíceis para nós, ele vai nos salvar. Sempre antes de Deus ser justo conosco, ele vai tentar primeiro fazer com que o nosso coração se arrependa, se converta, peça perdão e a gente volte à nossa posição. Por isso ontem eu não consegui gravar, hoje eu estou aqui gravando. E hoje eu entendi, sabe, e declarei antes da minha decisão, o Senhor é a minha direção. E eu estou em um jejum, né? Um jejum com Deus. E dentro desse jejum eu faço ele até as 12 horas e eu disse para Deus que eu faria a live às meio-dia e que até meio-dia eu ficaria na meditação. E o que eu notei, né? O que Deus quis que eu notasse, porque ontem, né, enquanto acontecia o fato de que eu acaba numa estratégia do inimigo, que a cada dia ele acha uma estratégia diferente, e essas estratégias vêm de pessoas próximas que estão se deixando levar, pessoas próximas que não estão vigiando. E me deixei levar porque nada, né, é mais forte do que a consideração que você tem com alguém. Então, às vezes, isso se a pessoa não está vigiando, é por isso que é importante a gente orar pela vida da pessoa, a gente salva ela e salva nós também, porque se a gente não entender que aquilo é o inimigo usando a pessoa contra a gente acaba se ofendendo com a pessoa,
né, trazendo o peso da mágoa sobre nós e levando também o peso da mágoa sobre a pessoa. E no meio dessa batalha eu senti uma fraqueza muito grande. Eu senti uma fraqueza muito grande, toda força, porque eu estava adorando, Deus me pedia, me adore, e eu adorei Deus todo o tempo, todo o tempo. E numa das estratégias, às vezes Deus pede para me falar, até um certo ponto ele pede para, porque desse ponto para frente já é com ele. E numa dessas estratégias eu continuei falando. E quando a gente continua tomando a frente de Deus, ele compreende que a gente está tomando a glória e aquele peso sobrecai, o peso daquela luta sobrecai sobre a gente, porque não era luta que a gente tem capacidade de estar lutando. Por isso ele pede adore, 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 porque enquanto você está adorando, ele está acelerando, ele está trazendo os milagres. E quanto mais você adora, mais rápido você vê esses milagres. E então Deus permitiu aquilo comigo, eu não entendi. Eu falei, mas nossa, onde eu estava tão forte, hoje eu não estava conseguindo mesmo ficar de pé. E aí eu compreendi, e eu pedi perdão, eu voltei à minha posição, que é estar aqui fazendo esses vídeos e só falando da palavra, e afastei de mim aquilo que às vezes me confundia, que é o meu celular, né? Às vezes Deus me usa para dar direção para algumas pessoas, né? E eu sempre tive a mania de falar demais. E às vezes a gente vai lá e tá falando demais. E quando vai ver, não tá notando, é onde eu falo. Por isso que antes da minha decisão, Deus tem que ser minha direção, porque assim como Josué, quando Deus passou a responsabilidade dele conduzir Israel, né, o exército de Israel, eles não ouviram a voz de Deus e resolveram ajudar duas pessoas que estavam indo enganar a eles. E nisso eles começaram a fazer muitas coisas por essas pessoas e eles não buscaram direção, ou seja, eles começou ali o que você faz, você dá uma brecha e ali o inimigo age, porque eles estavam ajudando pessoas que eram enviadas do inimigo. E então Deus permitiu, Deus, né, ele dá aquela afastada, ele permite para até que você volte, reconheça, volte, como Josué era profeta, né, tinha um discernimento maior, voltou a ele e Deus mostrou o que tinha acontecido, eles foram e pediram perdão, mas infelizmente, né, o homem a qual pecou, né, o homem a qual pecou contra Deus, aonde Deus permitiu que afetasse todo Israel, que todo o exército de Israel fosse ferido, Deus também deixou a consequência dele, Deus feriu a ele. Então, mas sempre antes Deus peça para que a pessoa se arrependa, sempre ele tenta chegar com a misericórdia, mas Deus é quem conhece todos os corações, né? Então a gente tem que sempre declarar que ele é o juiz e Jesus o nosso advogado, porque tem coisas que só eles sabem, só eles vê, sabe? E Deus só pede pra gente adorar, porque quando a gente adora, a gente nos fortalece e fortalece também, né, o acelerar do agir de Deus com as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. E também, assim como Josué, né, porque eu tô lendo, ainda hoje eu quero ler todo o capítulo de Josué, e assim como Josué, ele conseguiu acabar matou 31 reis. O que significa 31 reis? 31 gigantes que se levantaram contra ele. E a gente precisa matar esses gigantes, porque Deus nos considera mais que vencedores. E para chegar a uma vitória precisa haver uma luta. Precisa haver a nossa possibilidade, que é a nossa fé, acreditar. E precisa haver impossibilidade, que é a adoração, para que Deus possa agir no impossível. E aqueles 31 gigantes, ele enfrentou 31 gigantes e ele conquistou muitas coisas, porque ele enfrentou muitos gigantes. Então a gente nunca pode fugir dos nossos gigantes, porque Deus já declarou pela palavra dele que nós somos mais que vencedores. Então nós temos, se ele coloca o gigante, é para que a gente enfrente. E se a gente correr, se a gente fugir, aqueles gigantes ficam ali impedindo a nossa bênção de acessar a nossa vida. E quando a gente quer tá adorando a Deus, Deus quer entregar, pelo fato
de Deus enxergar que o inimigo colocou esses gigantes, porque os gigantes são os nossos inimigos, pelo fato de Deus enxergar que esses gigantes foram usados pelo inimigo para nos parar, Deus, por ser um Deus muito justo, Ele multiplica as bênçãos e espera que você enfrente esses gigantes. Mas, se esses gigantes te parar, você não acessa o que Deus tem. Por isso que o nosso possível é viver com fé, e o impossível é adorar a Deus para que Ele possa ter a liberdade dele de fazer tudo o que Ele quer fazer em nossas vidas. Então eu deixo essa palavra no seu coração. Declaro também que quero que você declare comigo, né, neste momento, que antes da minha ação, Deus seja a minha direção. Deus é meu juiz. Jesus, o meu advogado. Eles estão agindo a favor da minha vida, porque eu sirvo e servirei ao Senhor. O exército de Deus, os anjos do Senhor, com espadas de fogo, estão ao redor da minha casa, estão ao redor da minha vida, estão lutando e batalhando por mim. Um exército celestial do Senhor que o Senhor envia para a minha vida. Jesus Cristo está indo à minha casa e retirando tudo que nela não é da vontade do Senhor, tudo que é para ser tirado, Jesus Cristo está retirando. E Jesus, o sangue de Jesus está cobrindo com a sua proteção a minha vida, a minha casa, a minha família, e todas as áreas da minha vida não serão mais afetadas, porque Jesus está tirando todo o mal que nela havia. E que o Espírito Santo é que se mova sobre mim. Eu sou casa, sou templo do Senhor, e o Espírito Santo habita sobre mim, e ele se move sobre mim, assim como ele movia sobre as águas. Que você tenha um dia leve através dessa palavra, que o seu dia seja mais leve, que você declare que Deus é seu juiz. E ele vai entregar nas suas mãos tudo que foi usado contra você. Então, tudo que ele está permitindo na sua vida, você levantou um laço, levantou uma impossibilidade, você já começa a adorar. Porque Deus, ele gosta de agir na impossibilidade, Deus gosta de entregar coisas grandes, e às vezes ele vai permitir uma situação cada vez pior na sua vida, mas é porque ele quer realmente entregar algo cada vez melhor para você. Então é importante não deixar de adorar a Deus, porque ele gosta de agir na impossibilidade. A gente age na possibilidade, na impossibilidade é somente o poder dele. É somente o poder dele. E Deus usa muitas armas, e Deus, ele nos devolve tudo que é tirado multiplicado. Nada pode acessar o que Deus já declarou. Nada pode mudar o que Deus já declarou. E quando isso acontece, para mostrar que ele é o juiz de toda a terra, ele multiplica as bênçãos no teu favor. E é isso. Que vocês tenham um dia leve, um dia abençoado. Que essa palavra faça desse dia um dia leve e abençoado, para que vocês fiquem em paz, para que Deus esteja sob o controle de toda situação, porque é isso que Ele quer, que você esteja na sua posição de fazer o possível, adorando a Ele, e que todas as impossibilidades sejam grandes bênçãos que serão derramadas sobre as nossas vidas. Que o teu fardo seja leve, porque é isso que Deus quer. Confia e descansa, porque Ele é o seu Deus. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado fortemente na presença do Senhor.